mandamos um convite. Aliás, nós soubemos digamos assim, da potencialidade dos seus conhecimentos para nos ajudar, através de seu irmão e de outras fontes também. Seu irmão, você sabe quem eu estou falando? Sim, É sei. o, é o nosso amigo aqui, secretário. E, inclusive, eu mandei para ele o convite hoje. Bom, mas ele está aí na fase Ele deve estar com... da. Está uma fase agora da LDO e está envolvido o tempo todo com esse negócio. Acho que vai ser difícil. Mas nós temos a gravação, depois a gente passa o link para ele. Ok, Tá bom? ok. Então, Aline, você Oi. conduz aí, né? Não, acho que a gente já pode ir começando, né? Já são 10 horas, vamos ser pontuais aqui. Então, bom dia, a gente já está gravando, né, a rodada, então bom dia a todos e todas. A gente está começando aqui. Meu nome é Aline Silva, coordenadora do projeto Pensar Bahia, e a gente hoje está começando aqui mais uma rodada desse projeto, que começou aqui na nossa diretoria de estudos no ano de 2022, que já veio tratando vários temas de interesse ao desenvolvimento do nosso estado, né, da nossa sociedade baiana, e tivemos vários temas, e esse ano a gente está se dedicando ao tema da relação entre educação, tecnologia, informação e comunicação, que a gente chamou aqui de ETIC, né? Então, a gente está se debruçando nesse tema, né, pela emergência das mídias sociais, da internet na educação. Então, hoje nós estamos convidando aqui José Carlos Peixoto Júnior, né, que aceitou o nosso convite, já agradeço de antemão, e ele falará com a gente sobre o papel e o perigo das mídias para a educação na sociedade atual. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação de José Carlos Peixoto, que ele tem um currículo assim grande e valoroso de muito tempo de trabalho, de dedicação, né, à pesquisa. Então, José Carlos Peixoto, ele é midiólogo, né, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, desculpa, pelo Centro Universitário de Brasília e mestre em História Social da Mídia pela UFBA. Atualmente, ele trabalha como coordenador de comunicação integrada do Parque Tecnológico da Bahia, um equipamento público ligado à SECT. José Carlos Peixoto também já teve outros cargos dentro do Estado, né, sempre trabalhando em prol aqui do nosso Estado, e também já foi coordenador e professor. Por isso, nós chamamos aqui de professor e mestre José Carlos Peixoto. Então, agora eu vou passar a fala para José Carlos, para ele se apresentar um pouco mais, caso ele queira dizer mais alguma coisa aqui do seu currículo e começar a sua exposição. Bom dia a todas e todos. Aline, obrigado. Eu quero agradecer, por extensão, à Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, uma entidade, uma superintendência da maior importância no Estado, o coração de dados e pesquisa da Bahia. A SEI tem um papel extremamente relevante para radiografar esse Estado do ponto de vista econômico, social, cultural e agora também digital. Já dentro das situações, recentemente o Acácio esteve aqui conosco no parque para uma reunião de trabalho e ele estava falando conosco acerca disso. E esse convite também agradeço pelo presumível reconhecimento. Enfim, eu não sei se sou isso tudo, não, gente. Eu sou um cara que trabalho, eu tenho, busco conhecer as situações, evidentemente, que quem faz um mestrado e se dedica a pesquisa em mídia não para, sempre, cada dia é um mundo novo que se apresenta. A realidade de ontem não é a de hoje, de amanhã vai ser totalmente diferente. Então é isso. Eu quero dizer o seguinte: os conteúdos que trarei, eles
têm uma interface com a educação, mas são centrados basicamente numa situação da chamado colonialismo de dados, vocês vão entender o porquê, e da economia da atenção, que são dois fatores, né, duas situações fundamentais para entendermos o objeto em si que está em tela aqui nessa discussão. Eu fiz uma breve apresentação, vou expor aqui para vocês e fiquem à vontade, à medida que eu estiver apresentando, vocês podem interromper para a pergunta, ou se preferirem, quando terminar a apresentação, tanto faz, e é isso, tá? Aline, eu posso começar? Então? Pode sim, fique à vontade. Normalmente, professor, o senhor fala durante 30, 40 minutos Okay. E depois a gente abre para o debate. Não é isso, Aline? Isso mesmo. Okay. Tá dando para ver todo mundo? Sim, tá dando para ver, sim. Tá. Sim. Bom, a gente começa, como eu falei, né? O tema, a nova ecologia da mídia, colonialismo digital e suas implicações na sociedade. E entre essas implicações, contempla, evidentemente, que a questão da educação. Tá? Bom, está passando rápido aqui, não sei o que está acontecendo, mas ok. Ok. Sociedade da informação. É uma sociedade que ela se caracteriza pelas práticas digitalizadas, né? Praticamente tudo, sem ser redundante, está inserido no digital. E eu começo, né, com uma situação que entendo bastante interessante do ponto de vista pedagógico, inclusive. A própria plataforma a qual nós estamos utilizando, ela já integra esse ecossistema de colonialismo e de absorção de dados. Falarei adiante, né? Que é exatamente a datificação, ou seja, geopolítica e o controle das big techs. Nós estamos na plataforma da Microsoft, não esqueçamos. Nessa mesma sociedade, a gente tem a inteligência artificial alterando o mundo do trabalho, da política e das relações econômicas. E o conceito de proletariado cede progressivamente às novas categorias, o cognitariado e o precariado. O que é que isso tem a ver com educação, Zeca? Que é assim que me chamam. Tudo. Também direi à frente o porquê. Bom, a gente tem um panorama do ecossistema das redes sociais mais acessadas no Brasil. O WhatsApp, que embora não seja uma rede social, ela é entendida como tal, mas não é. É um aplicativo de mensagem instantânea, assim como o Telegram e outros, né? No Brasil, o WhatsApp tem 169 milhões de usuários. O YouTube, 142 milhões de usuários. O Instagram, 135 milhões de usuários. O Facebook, 114. TikTok, 102 milhões. Esse aí deu um salto
absurdo. O LinkedIn, 63 milhões, o Kawaii, 48 milhões, o Pinterest, 46 milhões, e o X, que é o ex-Twitter, 24 milhões de usuários. E o panorama da leitura no Brasil? Bom, tem um conceito que o Instituto do Livro, que é a entidade que mais se debruça nos índices de leitura no país, né, em pesquisas sobre índices de leitura no país, entende que é o seguinte, né? Leitor é aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. E aí, a gente tem a pesquisa desse mesmo instituto desde 2007, quando, nesse ano, o Brasil tinha 173 milhões de habitantes e 55% de leitores e 45% não leitores. Em 2011, 50% de leitores e 50% não leitores. Em 2015, 56% de leitores e não leitores, 44%, já com 188 milhões de habitantes. Em 2019, 52% de leitores e 48% de não leitores, já com 193 milhões de habitantes. E, ano passado, 2024, 47% de leitores e 53% de não leitores, com a população de 201 milhões de habitantes. Essa amostra, ela decorreu de uma pesquisa com 5.504 entrevistas em 208 municípios no país. E, com exceção dos estados de Roraima, Acre, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins. Essa exceção a esses estados é porque os índices são muito baixos, praticamente não se aferiu, não se conseguiu captar informação suficiente, e aí condensaram num índice só. O primeiro problema que a gente traz aqui, em relação a... A bateria está indo embora. É o borramento do jornalismo profissional. Países com índice, né, de educacional elevados têm também alto índice de leitura noticiosa, né? O jornalismo é forte. Então, o jornalismo profissional, ele se caracteriza, a rigor, pela apuração com método e busca de rito deontológico, ou seja, ética. Pelo menos se busca, né? Não estou dizendo que todo jornalismo profissional é ético. Vamos fazer com essa vírgula aí que é importante. Mas, a rigor, é assim que deve se pautar o jornalismo profissional. E aí, do outro lado, a gente tem essa nova categoria de comunicadores, chamada de influencers, ou influenciadores, né, em português, que é pautado por práticas que não contemplam nenhum método aplicado à apuração da informação, disso que quer, apenas uma opinião sem critérios, em performance pessoal, quer dizer, vale muito mais a performance do suposto comunicador do que, na verdade, o conteúdo em si. Então, essa é uma parte, esse é um problema gigante dentro do problema. E esse borramento que a gente entende
ele resulta em disseminação de informação sem critérios, confusão por parte dos receptores do que é ou não notícia, critério de noticiabilidade inexistente, os critérios não existem, promoção pessoal substituindo o rigor jornalístico, ausência absoluta de observação às linhas editoriais, é um tiro solto, completamente... Construção de opinião publicada que venha a se tornar pública. Perigo. E fake news, que seria uma espécie de condensação de tudo isso aí. E a gente vai recair agora num panorama da chamada economia da atenção, que é, do ponto de vista científico, o campo de estudo que responde e muito por essa situação nesse atual ecossistema de mídia, né? A retenção de atenção caiu 30% em 22 anos. Em 2000 eram 12 segundos, 2015, 8,25 segundos, e em 2022, 5,3 segundos. Esses dados são da agência B9, que inclusive presta serviço para Apple, para grandes corporações de mídia que estão interessadas em saber esse quadro para investir. A gente vai ver na frente o porquê. Que eu faço um adendo também, e seguramente neste ano de 2025, pela inclinação da curva, nós teremos aí uma redução ainda maior da retenção de atenção. E eu chamo a atenção agora do vasta mata-borrão do Google, que processa, em média, 158,5 mil buscas em todo o mundo a cada segundo. Por minuto, são cerca de 9,5 milhões de pesquisas. Em 2024, o volume chegou a 5 trilhões de consultas globalmente. Desse total, 15% das pesquisas são inéditas, ou seja, nunca tinham sido realizadas antes. Esses dados são do próprio Google. A tictonização da experiência na retenção da atenção. Leitura rápida, realidade explicada em recortes, ouvir músicas em rotação alterada, que tem sido uma febre, né? Os speed songs, né? E a economia do compartilhamento, economia sharing. Bom, chegamos então, apresentados os dados, chegamos então à questão em si, a problematização, né? A colonização de dados. O entendimento desse processo requer compreender o processo de colonização de dados. Há uma redefinição em curso da economia da atenção que impacta na cognição coletiva. Todos esses dados apresentados aí, eles são decorrentes de impacto na cognição coletiva. E está-se-á diante de uma nova acumulação primitiva mediante a colonização de dados, o novo e mais precioso commodity mundial, que é o capitalismo de predição. Ou seja, se lá atrás a acumulação primitiva, do ponto de vista marxista, decorreu da escravização de seres humanos, da predação do país colonizador anticolonizado, das suas riquezas, hoje essa acumulação é mediante dados. O que nós estamos fazendo aqui, por isso que eu falei no início da apresentação, o que nós estamos fazendo aqui na plataforma do TIM, pertence à Microsoft, é entregando para eles todas essas informações. Tudo que a gente está conversando aqui está alimentando a nuvem de dados da Microsoft
para poder eles se abastecerem nas suas plataformas de IA e por aí vai. Nós já integramos o cognitariado. E aí, a colonização digital e regime de informação, e em oposição ao regime disciplinar, não são apenas corpos e energias que são explorados, mas informações e dados. Entender comportamento para atuar política e economicamente. Ontem eu conversava com minha filha, que tem 16 anos, vai fazer 17, e ela estava tendo acesso à plataforma do colégio dela, que é uma plataforma associada ao Moodle, salvo engano, enfim, que, por sua vez, dentro do guarda-chuva das grandes big techs, pertence a quase uma subsidiária do Google. E tudo aquilo ali que essa gama de estudantes está produzindo está sendo absorvida pelo Google. Então, está-se adiante de, como eu disse, uma nova colonização de dados. E aí eu chamo a atenção do Shu Han, Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que trabalha em Oxford, na Inglaterra. Ele diz o seguinte, que o regime de informação está acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve o capitalismo de vigilância que degrada os seres humanos em gado, sem nenhum tipo de simetria, enfim, em animais de consumo de dados. Descambamos, então, para biopolítica e psicopolítica. O sujeito submisso ao regime de informação não é nem dócil nem obediente, ao contrário, supõe-se livre, autêntico e criativo. Produz a performance, eu tenho um erro aqui, né? Esse M aqui está errado, é um N, de si mesmo como produto. O que a gente quer dizer com isso? Que o professor tem que ser um artista, tem que ser performático, porque ele tem que imitar, ele tem que emular o digital influencer. Então, os seguidores dos influenciadores participam de uma eucaristia digital. Mídias sociais se assemelham à igreja. Like é amém, compartilhar é comunicação, consumo é redenção. A identidade é ela, a própria mercadoria. Quer dizer, cada vez mais os conteúdos vão saindo de cena e a performance do suposto comunicador, o performático comunicador, vai ocupando esse lugar, né? E é uma situação que vai resultar no sujeito de desempenho. É o explorador de si mesmo e, ao mesmo tempo, o explorado. No neoliberalismo, a exploração tem lugar não mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade e autorrealização. As escolas agora, de nível médio, fundamental e médio, inventaram, isso é invenção, né, de disciplinas ligadas ao chamado empreendedorismo, quando, na verdade, não tem nada de empreendedorismo. Embora, claro que há exceções, mas sim em ensinar aos estudantes dos níveis fundamental e médio a manusear e a trabalhar com essas novas tecnologias sem
um entendimento sem a pedagogia do conhecimento, sem entender o que é que são esses mecanismos. E isso que está aí explicitado, o sujeito de desempenho, ele está no bojo. Ele é o cavalo de Troia desse processo. Por isso que nós estamos diante de uma apropriação do conhecimento coletivo por parte da inteligência artificial. As IAs, as plataformas de inteligência artificial, são parametrizadas por click workers, plataformizados e precarizados. Existe aí, né, é o precariado. São milhões de pessoas mundo afora trabalhando apenas para digitar, repassar conhecimento produzido, até por eles próprios, e abastecer essas grandes big techs, né? As IAs roubam produção do conhecimento individual e coletivo. É a apropriação privada do conhecimento socialmente produzido. Aí eu cito Karl Marx no seu trabalho Grundrisse, que é um dos mais emblemáticos, e Marx quase que dá um spoiler em relação a essa indústria, esse capitalismo 4.0, o neoliberalismo 4.0, chamado também. Existem várias denominações, né? Que resulta na informática da dominação. Livre fluxo de dados para os Estados Unidos implica no domínio tecnoeconômico. Aí vai um dado interessante. Cerca de 63% da receita operacional total da Amazon é obtida pelo serviço de computação em nuvens, e não pela disponibilidade logística de seus produtos físicos ou digitais. Ou seja, quando a gente compra na Amazon, muito mais interessa a nossa movimentação na rede do que o produto adquirido. Porque a Amazon quer saber sobre comportamento. Ela quer vender também dados de comportamento. E uma categoria que é a violência positiva. Banimento ideológico de toda negatividade, que a gente entende por negatividade, ou seja, a contradição na sociedade. A sociedade não é uma homeostase de situações extremamente favoráveis, positivas, não. Ela é contraditória, ela tem as suas disputas, evidentemente, né? E cria um mundo sem outros, sem erros, um mundo narcisístico de alto desempenho, do coach de autoajuda, do empresário de si. Aí eu pus até um grafismo ali de um entregador, um motoboy, e querem fazer ver a esse cidadão que ele é um empresário. A moto não é dele, a comida não é dele, nada é dele, ele não tem seguro, não tem absolutamente nada. E querem fazer ver, inclusive, em pacotes educacionais para levá-lo a raciocinar dessa maneira. E chegamos à formação do precariado e do cognitariado. As Big Techs dedicam-se sem escrúpulos a nos impor extensões de nossa atenção. O setor de tecnologia não está projetando produtos, estava programando usuários. Quem fala é James Williams, é um ex-executivo do Google. Vamos lembrar de uma coisa, o Google Classroom, as plataformas, né, abre aspas, educacionais do Google, são utilizadas em larga escala por muitos governos no Brasil. Muitos governos estaduais.
E, no meu ponto de vista, é uma situação que deve ser levada à reflexão de maneira muito assertiva e séria, porque está se preparando, na verdade, uma gama imensa de cidadãos e cidadãs que vão compor esse precariado e esse cognitariado, né? Que é o novo proletariado. A absorção das ideologias, entre aspas, também do Vale do Silício, né? O dataísmo, sociedade do conhecimento sem saber absoluto, e o Brian Hood, né? O cérebro podre, e a californiana, né? Uma nova fé, cultura do faça você mesmo. Eu estou adiantando só porque foram 30 minutos para poder a gente não passar muito tempo, né? O senhor pode ficar à vontade, professor. Tá, ok. Então, nós estamos diante de um problema. A redução acentuada da cognição coletiva, queda dos índices de leitura, enfim. Utilização do conhecimento coletivo para apropriação privada de dados por parte das Big Techs e o abastecimento das plataformas de inteligência artificial controladas por esses grandes conglomerados, né? E borramento do campo profissional do jornalismo com a ascensão dos influencers. Consolidação do precariado, chamado Uber proletariado, e do cognitariado, disseminação das fake news, corrompendo o tecido sociopolítico, ameaça às democracias em decorrência da hipocrasia que impulsiona ideários totalitários de fácil absorção, realidade entendida superficialmente em recorte, né? A gente não tem hoje uma economia da atenção que propicie que as pessoas passem mais tempo entendendo as questões. Eu lembro quando, numa turma de graduação, eu sempre fazia, quando eu ministrava a disciplina Comunicação e Política, eu entrava em sala e dizia uma palavra-chave, né? Eu dizia assim, por exemplo, muçulmano, e pedia para que cada aluno fizesse sua percepção sobre a palavra. 90% associavam a terrorismo. Isso há 3, 4, 5, foi até antes da pandemia, mais tempo até. É uma amostra muito clara dessa realidade entendida de maneira superficial e por recortes, né? E possíveis soluções a médio e longo prazos. Marchar para a soberania digital com robustas políticas públicas é impreterível. Urgente regulação das redes sociais mediante aprovação do PL 2630 de 2020, conhecido como a PL das fake news. Retorno à regulamentação da atividade jornalística, que está solta, tem que ser regulamentada, tem que voltar a ser regulamentada. O ente público, em todas as suas esferas, se deslocar do controle monopolístico das Big Techs. Criar soluções de soberania digital. Fala muito da China. Porque a China se proíbe isso, se proíbe aquilo, é por puro desconhecimento. O que a China está fazendo criando um ecossistema que se defenda exatamente dessas situações. Impulsionar a economia criativa e inovação para desenvolvimento de tecnologias digitais independentes e não proprietárias. Ou seja, o estudante tem que tem que existir políticas públicas educacionais que levem os estudantes a começar a manusear tecnologias
ou eles próprios desenvolverem trabalhos para construir tecnologias não proprietárias. E a gente tem uma série de exemplos disso aí. O Linux, por exemplo, sem ser redundante, é um deles. Entre o Ubuntu, que é um sistema operacional também independente, estimular os coletivos de ativismo e empreendedorismo digital. Educação digital como disciplina obrigatória nos ensinos fundamental e médio, o que difere do uso de plataformas proprietárias por parte de instituições das redes pública e privada. Enfim, obrigado e estou disponível às perguntas agora, ok? Ok, professor José Peixoto, a gente que agradece por enriquecer aqui nossa discussão e por trazer tantos conceitos novos, né, que nos leva a repensar o que a gente está vivendo e até ações que a gente vai trazendo como rotineira e não percebe o que está por detrás dela, né? Então a gente percebe que nesse, nesse, nessa atualidade assim de um capitalismo neoliberal e acelerado, né, de muita produção, não só de mercadorias, mas também de conhecimento, acabam provocando na gente essa necessidade também de ser mais rápido, não só em consumir mercadorias, como também em consumir esses reconhecimentos, esse conhecimento assim recortado, né, e rápido. Então a gente vê aí desenvolver uma juventude, né, adolescentes, crianças e jovens que têm pressa porque eles são bombardeados de informações diariamente. Então, é pressa de terminar os estudos, não tem paciência ali de ficar adquirindo conhecimento, é pressa para adquirir bens. Então, vai todo mundo vivendo de modo muito acelerado, o que gera aí vários problemas, como ansiedade, né? Que cada vez maior entre nessa faixa etária. Ansiedade, depressão, nunca se teve... Depressão hoje praticamente é uma epidemia. Né? Sim. E eu Síndrome de... Pois não? Não, pode continuar. Síndrome de Burnout, por exemplo, também. E eu vejo isso como consequência. Oh, eu pensei que tinha acabado. Eu vejo isso também assim como consequência dessa aceleração da vida, né? A gente tá e não dá conta. Parece que todas as tecnologias são feitas para a gente fazer as coisas mais rápido, mas a gente tem cada vez menos tempo livre, né? Nosso tempo está aí todo tomado. Quanto mais rápido, quanto mais a gente acelera tanta produção de informação, né, fugaz, quanto consome também informação fugaz, nós estamos abastecendo, como eu disse na apresentação, uma imensa rede. Existe não é um conceito, longe disso, mas há uma situação que é o chamado guarda-chuva do GAFAM. O que é o guarda-chuva do GAFAM? É o controle do Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, essas grandes big techs, né, todas oriundas do Vale do Silício, e que têm controlado todo o fluxo de informação e de consumo e de produção de informação no mundo inteiro. Recentemente, um jornal do porte do Guardian, um dos principais jornais da Inglaterra, saiu, não tem mais inserção no motor de busca do Google. Não quer, não existe. Está criando alternativas próprias para que escoe a sua produção. E não só o Guardian, mas outros veículos, a revista de New York, lá dos Estados Unidos, está fazendo a mesma coisa. O Grama, o principal jornal de Cuba, também está fazendo isso.
Porque se não se tomar uma atitude, se não se tomar uma... E eu, aqui, quando eu falo em jornalismo, eu estou usando como argumento porque vem, o ecossistema noticioso ele é fundamental para o processo educacional. Basta ver que nas provas de Enem, em boa medida, a maior parte das questões abertas e também as não abertas, elas decorrem muito de recortes de noticiários de jornais. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E tem que ser assim. Deve ser assim. Porque é uma necessidade que se tem de estimular não apenas a leitura jornalística, mas entender que Barbosa Lima Sobrinho, que foi o fundador da Associação Brasileira de Imprensa, né, ABI, ele dizia o seguinte, que a principal função do jornalismo é educar. E o processo educacional hoje, ele está deslocado da leitura, está deslocado da leitura de livros, da leitura de jornais, enfim. E está indexado ao feed do Instagram, do TikTok, da busca, dos motores de busca, sobretudo do Google. Quando você vê uma escola pública adotar o Google Classroom, aquilo é o mesmo de você estar rifando, está produzindo conhecimento para o Google, trabalhando de graça para o Google. Aliás, nós trabalhamos de graça para o Google. Quando digitamos alguma busca lá, nós estamos alimentando o Google. Então, isso incorre numa situação, reitero, de um perigo iminente, porque todo esse caldo à frente já está demonstrando isso, né? A ascensão de ideologias totalitárias, da violência, do ódio às minorias, enfim, é decorrente dessa grande gama de informação de recorte e de aparência performática que são trabalhadas nas redes sociais. Eu tenho até um exemplo em casa, que ontem, eram 10 horas da noite, minha filha me ligou e disse assim, pai, eu vou ter prova de história. Qual das pesquisas do Google eu faço para saber sobre a Revolução Farroupilha? Eu quase tive um treco. Eu disse, você não tem um livro aí para poder ler sobre a Revolução Farroupilha? Mas é mais fácil. Eu disse, não, esqueça o Google. Se você for para o Google, eu vou denunciar na escola. Vá no livro e vá ler. Sim, é assim mesmo, estão assim mesmo. José Peixoto, eu vou abrir agora para perguntas, então quem Ok. tiver, assim, questionamentos ou comentários a fazer, só é levantar a mão, né? Acho que Ok. Cida já está com a mão levantada, vou passar a fala aqui para a nossa colega Cida Trípode. Ok. Ô, professor, muito obrigada por tantas informações importantes na manhã de hoje. Agora, eu tenho um questionamento, né? Que eu fico sempre procurando o que será da gente, o que será que vai ocorrer nesse mundo dessa virtualidade, dessas big techs, desse controle total da informação. Me parece que é um poço sem fim. Parece que a gente vai ter que entrar lá no fim do poço e talvez lá no fim do poço surja alguma luz no fim do túnel. Mas eu queria saber se algumas escolas particulares, inclusive, e algumas escolas pelo mundo, começou, acho que esse movimento na Espanha, não tenho certeza, mas me parece que lá isso tomou uma posição mais acentuada, que são escolas que não admitem tecnologia dentro dela. Então, são escolas onde os meninos aprendem a tricotar, aprendem a cozinhar, aprendem a ler, a buscar os livros e nada de tecnologia dentro da escola. Fora da escola, tudo bem, mas dentro da escola, não.
Então, ninguém pode entrar de celular na escola. E alguns movimentos já têm surgido aqui no Brasil. As escolas particulares já têm, eu sei porque meus sobrinhos netos, eu obtive essa informação através dos meus sobrinhos netos, que eu fui buscar na escola, e eu digo, liga o celular para ele vir para a porta, não pode. Não usa celular na escola, a gente chama pelo sistema de alto-falante e tal. Criaram um jeito alternativo para isso. Será que essa resposta é uma resposta, talvez seja essa luz do fim do corredor, tentar retomar esse processo de não tecnologia, pode ser uma possibilidade da gente ter atenção de novo, que é outro problema. E aí eu fico pensando nos meus alunos da escola pública, que esses são total mundo virtual, rápido, sem atenção, acreditando nas fakes, e que nenhum professor de escola pública tem controle de tirar um celular da mão de um aluno. Então, na escola pública, apesar da legislação, nenhum professor consegue tirar celular da mão de aluno, porque se tentar, já sabe o que acontece, né? É violência física, né? Moral, física, e lá vai tudo junto. A resposta de imediato é tão violenta que não dá para fazer isso. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa a respeito disso? Dessa não utilização das escolas de tecnologia? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu gostaria quando se está com o ônibus cheio e se dá um freio chamado de arrumação, acontece o quê? Dá certo? Não. Não. Vai gente cair, vai gente se machucar, enfim, pode causar um acidente, alguém... Enfim, nenhum freio de arrumar, nenhum tipo de proibicionismo abrupto, nesse momento, ele vai solucionar. E eu digo isso com muita tranquilidade. Se proíbe o celular na escola. Sabe o que vai acontecer? A abstinência daquele momento ali, daquele período, vai fazer com que o aluno ou a aluna, quando sair do colégio, vai usar 3 vezes mais. Todas as tecnologias de comunicação, e quando eu falo em tecnologia de comunicação, a gente tem que entender que o rupestre já era uma tecnologia de comunicação, e a primeira tecnologia de comunicação de porte não foi a internet. A primeira tecnologia de comunicação de porte foi a fala e a linguagem, quando o Homo sapiens entendeu que, batendo a língua no palato, ele criava sons, e aquele som, ele conseguiu fazer grafismo para poder associar o som que ele emitia com o que ele conseguia transcrever, enfim, desde o rupestre, passando posteriormente para a escrita cuneiforme, a imprensa, posteriormente o gramafone, o rádio, o cinema mudo, o cinema sonoro, a televisão, e hoje a internet, que é uma remediação disso tudo que se passou, em nenhum momento as mídias vão alterar comportamentos. A questão não é essa. A questão é como a gente pode fazer para... Por exemplo, por que não se ministra aulas ensinando os alunos no nível médio a trabalhar em programação alternativa? E nesse bojo, puxando aí um pouco Paulo Freire, que dizia que a palavra é tijolo. Tijolo, aqui está um tijolo. E com tijolo você faz o quê? Uma casa. Você tem casa? Não, não tenho casa. Você associa o raciocínio à demanda de necessidade. Era assim que Paulo Freire fazia, a pedagogia paulo-freiriana. Eu acho que pode ser feita a mesma coisa com a tecnologia. Ou seja, trabalhar a tecnologia de uma maneira diferente e não virar as costas para o que já está aí, porque dá menos trabalho, né? E se proíbe.
E se minha filha realmente, ou minha filha, por exemplo, ela não acessa celular, é proibido na escola dela. Ela tira de letra, até quando sai daqui do colégio, a gente dobra o tempo, enfim. E eu, como pai, digo que, olha, mensura, eu procuro, claro, que dosar. Mas, retomando, esse enfrentamento da maneira que está se dando, ou seja, uma espécie de minimalismo hard, radical, não vai dar certo. Porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O que se deve, na minha opinião, reitero, fazer é procurar desenvolver a pedagogia da tecnologia. É ensinar tecnologia alinhado a uma metodologia que alie aqui a tecnologia, que é a realidade. Como é que a gente pode contemplar? Alguns experimentos já estão sendo feitos, né, em comunidades quilombolas, em reservas indígenas. Você vai... não dá para poder retroceder. Você falou assim, é um fundo sem poço. Não era um fundo... Quando a televisão começou nos Estados Unidos, em 1940, e foi logo depois da guerra, 46. No Brasil, chegou em 50. Foi a mesma coisa. Os comportamentos mudaram, as pessoas começaram a ter a referência em relação ao que viam na TV, e teve que se remediar. Teve que se buscar situações que não há como. Vai tirar, se for tirar o celular, vai tirar o computador. Se for tirar o computador, vai tirar... Enfim, aí vamos viver novamente no mundo sem um avanço tecnológico? Impossível. Ou então em bolhas sem tecnologia, como na Espanha, por exemplo, comunidades... Eu entendi o que você falou, porque eu li recentemente a respeito. Comunidades, círculos escolares e clubes, etc., que não se admite o uso de tecnologia. E aí cria-se um monte de adicts, né, de dependentes, que ficam transbordando a sua dependência para outras situações. O problema não está na tecnologia, não. O problema está nos conteúdos. Como a gente pode trabalhar, friso, pedagogicamente, essa situação. A questão é muito mais pedagógica do que tecnológica. Embora as interfaces estejam muito claras. Eu não sei se consegui responder. Sim, conseguiu. Parece que não tem muita saída, não. Porque mesmo que a gente... Eu fico pensando, mesmo que a gente produza conhecimento, e esse conhecimento... para produzir conhecimento crítico, analítico, que possa perceber que um aluno responda... Não, eu adorei a sua técnica, né, de lançar uma palavra, o muçulmano não ser associado a terrorismo, e tem muito mais do que terrorismo nas pessoas que são muçulmanas. Inclusive, tem muita coisa pela paz no mundo muçulmano também. Não, a religião muçulmana aí, é a maior do mundo, que tem mais adeptos no mundo. Pois é, mas quando você lançou, eu acho que você deu um toque assim, muito importante de como a gente é bombardeado por informações que levam à conclusão de... Então, com o seu exemplo, foi muito lúcido, muito claro. E eu fiquei pensando assim, para a gente produzir, gente que responda de uma maneira correta a uma questão dessa, que possa analisar, que possa ter senso crítico, para tudo isso, essa pessoa precisa passar por um processo educacional longo. E, assim, ter referências, como a gente teve. Eu pelo menos, eu tive milhões de professores que foram referências para mim fantásticas.
que me levaram a descobrir uma outra possibilidade de mundo. E eu tenho alguns nomes na minha cabeça toda vez que eu penso nisso. Mas como é que a gente vai fazer isso agora com essa galerinha nova aí? Com essa galerinha sem atenção. Eu fui dar aula para explicar uma coisa para o meu sobrinho, neto, um dos. Ele não conseguia nem ler um parágrafo. Ele não queria nem ler um parágrafo, ele não queria responder qualquer coisa. E aí eu fiquei assustada, espantada. E isso era com meus alunos também, que chegavam no ensino médio sem nem saber ler. Eu não sei como é que eles chegavam lá sem nem saber ler. Então, como é que a gente vai produzir conhecimento dentro desse mundo tecnológico, rápido, mediático? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você, Cida. A Bahia, hoje, é um estado que é uma das vanguardas, é um estado vanguarda no Brasil na produção de games, de jogos eletrônicos. Eu sabia disso. E gamers não é só entretenimento, também. Mas você pode muito bem construir metodologias com conteúdos extremamente interessantes com gamers. Você pode fazer isso. Isso é um desafio pedagógico. Você tem que criar políticas públicas nas secretarias de educação dos estados, no Ministério da Educação, que incentive a produção do segmento de gamers, na cadeia produtiva de gamers, com conteúdo. Se você der né, um link de um gamer legal para um aluno com conteúdo legal, eu tenho certeza que ele vai se interessar. Por quê? Porque o nível de retenção de atenção dele já se deslocou. Ele não está mais retendo atenção para, como eu e você retivemos, para ler, para pegar um livro, para abrir, para ler. Estou vendo Sócrates ali, ó, chegou agora, meu amigo e colega Sócrates. Enfim, ele está... Estou desde o início aqui. Está desde o início, né? E Sócrates, por exemplo, é um colega que entende bastante desse segmento de gamers. Enfim, ele me passou algumas situações extremamente interessantes. O Sócrates, lembra aí, vocês têm game falando sobre a própria independência da Bahia, enfim, né? Então, eu acho que a saída, sim, o problema é arregaçar as mangas e a gente enfrentar a situação não de uma maneira ludista, né? Aí é uma referência ao Ludi, que foi um operário na época da Revolução Inglesa, que entendeu que as máquinas, né, da Revolução Industrial Inglesa estariam prejudicando, tirando trabalho, e ele liderou um movimento para quebrar as máquinas da indústria. Eu não vejo uma necessidade de um ludismo tecnológico hoje para resolver o problema. O que eu entendo é que se deve aliar a tecnologia com um suporte pedagógico e reafirmo a produção de gamers é extremamente interessante nesse processo, né? Ok. Obrigada, professor. Então, passar agora a palavra para Sócrates, que estava com a mão levantada. Boa. Bom dia aí, pessoal. Prazer, Zeca, sempre te ouvir. E por isso que eu me agendei para estar nessa pauta aqui contigo. Pessoal, eu tenho uma frase em específico. Zeca, ele tangenciou, mas pontuou em vários momentos algo que, para mim, é quase que central quando ele aborda essa temática, que é soberania. Né? Soberania. Teve um ponto específico que Zeca destacou, que ele falou sobre a China ter construído um ecossistema próprio para poder reduzir os impactos, ou no caso da China, ela fez mais do que isso, acabou não só promovendo uma redução dos impactos desse acesso global de mídias e plataformas de mídias do mundo inteiro dentro do seu ambiente,
como ela criou o seu próprio ambiente, ela criou suas próprias plataformas de troca de informações, né? E tem um autor chamado Kai-Fu Lee, que ele faz menções bem práticas sobre como as empresas do Vale do Silício, elas possuem grande... Alô? Como empresas do Vale do Silício, elas possuem enorme dificuldade de acessar o mercado chinês, porque não consegue acompanhar a dinâmica comportamental do povo chinês. E, portanto, os produtos chineses estão mais adaptados à realidade da própria China. Isso é bem comum. E quando o Zeca cita, por exemplo, essa palavra muçulmano, eu podia falar de uma palavra mais simples. Doutor, se você colocar doutor, doctor, no Google, você certamente vai ver no banco de imagens médicos brancos, na sua maioria. Né? Então, mas o que é que isso tem a ver? O que é que a apropriação da linguagem, a apropriação da informação tem a ver com soberania? Tem a ver exatamente nesse aspecto de que quem constrói estabelece as regras. Né? Quem constrói estabelece as regras. E eu penso que talvez o maior desafio não seja de fato, como o Zeca propõe aqui, a gente barrar o uso de tecnologias ou criar bolhas, mas a gente criar o nosso próprio chat GPT, como a França criou o Lechat recentemente, como a própria Espanha criou recentemente o Luzia, como alguns países têm feito esse movimento. Por quê? Negar esse processo de desenvolvimento tecnológico acontecer o que está acontecendo hoje na França, por exemplo, que não acompanhou o processo, que tardou por muito tempo a internet da forma que nós conhecemos hoje, tardou também o processo de automatização da sua indústria e hoje sofre as consequências disso. E a Alemanha, por exemplo, foi um país que se preparou melhor para esse processo de automatização. Então, eu quero trazer a reflexão aqui, né, de quanto esse aspecto que Zeca fundamentou, e queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, tangenciasse menos e concentrasse um pouco nesse esforço, Zeca, de falar sobre soberania, né? Soberania de dados, sobre controle de dados, por exemplo. O Brasil agora, a Bahia, Edgar deve estar acompanhando isso, né? A gente está se colocando aí como um dos estados receptores dos data centers, por exemplo, né? Uma economia que pode gerar aí de 2 a 4 trilhões de reais ou dólares nos próximos 10 anos para o Brasil. Mas quais são as consequências de nós termos esses data centers no Brasil? As vantagens e desvantagens disso? Quais são as vantagens e desvantagens da gente ter o nosso próprio... A gente tem agora aí, o presidente Lula assinou um acordo onde a Meituan, que é o concorrente direto, por exemplo, do iFood, vai estar disputando o mercado brasileiro. O quanto isso vai ser benéfico para o mercado brasileiro? Né? Então, assim, eu penso que quando a gente coloca esse aspecto aí dos games, por exemplo, quando o Zeca coloca, sobre a necessidade da gente estar produzindo linguagem sobre nós mesmos. Né? E como a gente precisa estar controlando essas tecnologias, ao invés de estarmos sendo, né, lucupletados, como ele reforçou aqui várias vezes, usando o Google, usando a Meta, usando o WhatsApp, e a gente está fornecendo cada vez mais informações para o outro, e pelo outro, no caso, não com um sentimento de estrangeirismo, de xenofobia ao outro, não, pelo contrário, mas você entregando, né, entregando literalmente o ouro para os nossos adversários geopolíticos. Sócrates pontuou muito bem aí a questão central, a cereja do bolo, soberania digital. A gente tem que ter essa percepção do ponto de vista de uma política pública transversal a todas as outras políticas públicas. Soberania digital. O problema da França aí, que Sócrates levantou, era grave. Que a França tentou, mas de uma maneira tosca, tecnologicamente,
né, e economicamente irracível fazer... A melhor experiência até o momento ainda é a chinesa, de criar o ecossistema próprio. E cada um cria de acordo com a sua identidade nacional, a sua linguagem, etc. Então, alcançar, né, lutar para alcançar a soberania digital é determinante. E isso começa no ensino médio e fundamental. A partir do momento que você... Hoje, o aluno do ensino fundamental, por exemplo, né, novas tecnologias, eu tenho que ter lá um TI para ensinar o aluno a programar o Ubuntu, o Linux e outras linguagens que fujam às plataformas proprietárias. Sócrates, que é um doutor em gamers, ele sabe mais do que eu sobre isso, trabalhar essa juventude a partir de uma pedagogia gamer, com conteúdos indexados à linguagem gamer. Não dá mais, repito, para apostar, tentar fazer com que essa moçada vá em busca de abrir um livro. O ideal seria, mas a gente sabe da realidade, de abrir um livro para conhecer. Ele tem que conhecer, por exemplo, a revolta do Balaio no Maranhão, ele tem que conhecer por um gamer que fala da revolta dos Balaios no Maranhão, sobre a Revolução Praeira. Em Pernambuco, ele tem que ter um gamer que fale sobre isso. Ele tem que ter um gamer que fale sobre como é que foi. Eu até dou uma dica, não é um gamer, mas é um audiovisual, um anime legal, que é uma história de amor e fúria, que perpassa a história do Brasil contada, né, no anime. É bem interessante. Poderia ter um gamer baseados, né, naquele filme, que pega um personagem, inclusive, que ele é dublado não, a voz é dada por Selton Mello, pelo ator Selton Mello, que pega desde do indígena até a contemporaneidade e vai além, dá um spoiler no futuro, né? Como é que estaria o Brasil no ano 2060, 70, salvo engano. Enfim, pegar aquilo ali e transformar num game. Entendimento game. Ou seja, saída ácida. Só é a gente ter disposição e investir no que é, de fato, né, tomando emprestado ao Titãs, né, eu só quero saber o que pode dar certo. É isso. Obrigada, professor. Então, vou passar, não sei se Sócrates ainda tem alguma questão sobre continuação da pergunta, mas se ele não tiver, eu vou passar a fala agora para Edgar, nosso diretor aqui. Bom, Zé Carlos, foi excelente a sua apresentação. Você trouxe dados e um raciocínio lógico que dá uma contribuição enorme para o nosso raciocínio. Ele encaixa acrescentando módulos que constrói, consolida muito o que a gente tem visto até agora. Nós, para chamar vocês para dar essas contribuições, nós nos preparamos um pouco aqui para conhecer o que falavam alguns pesquisadores, filósofos, inicialmente filósofos, porque eles fazem uma abordagem mais geral, né? A gente considerando aqui a filosofia como a mãe das ciências. Então, começamos por esse grau de abrangência, depois fomos descer ao pessoal que estuda, pesquisa e reflete sobre o ETIC, ou seja, como o E de educação, T de tecnologia, I de informação,
e C de comunicação funciona de forma integrada. Funciona agora, neste momento que nós alcançamos aqui uma instância globalizada da comunicação, com informações de todos os tipos, verdadeiras e falsas, mais falsas do que verdadeiras, com uma tecnologia que liga todo mundo, não é? E com a educação que está formando o caráter, a vocação, digamos assim, os comportamentos, inclusive políticos. E, enquanto isso, nós estamos ainda na era da educação formal, das salas de aulas, ensinando a matemática, o português, o desenho, etc. E tal. Nós precisamos urgentemente dar atenção a essas coisas que vocês falaram, tanto Zé Carlos quanto Sócrates. Um abraço aí, Sócrates. Esta ideia de vocês, eu acho que é uma ideia muito boa, porque o que nós temos visto é o seguinte: nós precisamos de gente que raciocine, nós precisamos estimular o raciocínio, estimular que as pessoas façam reflexão para identificar problemas, para solucionar problemas para você e com, digamos assim, comportamentos que pensem nos outros, que pensem de forma compartilhada, ideologicamente, que pensa de forma, digamos assim, mais social, mais regional, qualquer que seja o recorte. Acho que isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar, porque, como você disse, Zé Carlos, a maioria não está pensando. E veja, aqui eu vou falar com uma atenção, digamos, para o ambiente de pesquisadores. Nós não fazemos lives, viu, Zé Carlos e Sócrates, com muitos convidados, apenas chamamos as pessoas que podem fazer reflexão sobre o que os convidados dizem, para a gente ir construindo o nosso raciocínio. Por isso mesmo, nós podemos fazer reflexões aqui, inclusive do tipo assim, as instituições nossas podem não estar raciocinando também, como deveriam, certo? Então, nós estamos acreditando, às vezes, de maneira pouco complexa, no poder da inteligência artificial para dar respostas a coisas que a nossa inteligência que vai dar, e não a inteligência artificial. Ela vai servir de fundamentos para quem tem inteligência, para quem formula questões, para quem faz um raciocínio lógico a partir de uma realidade que é complexa, e de forma complexa, inovadora, criativa, a gente pode dar respostas, essas sim, mais eficientes. E não a inteligência artificial, que a gente sabe que ela trabalha em cima de conhecimentos já existentes. Ou seja, ela vê muito o passado, mas ela não vê o presente, ela não cria. E aí, quando vocês falam de usar o game, por exemplo, eu gosto muito dessas soluções. Acho muito bacana. Acho que pode ser game, pode incorporar com a música, porque nós não somos bons na Bahia de música. Tem alguma coisa estimulante para a gente na criação musical, na dança, no teatro, não é? No cinema, também na literatura, nós temos gente aí muito boa. Por que nós não teríamos a capacidade de talvez criar um ambiente digital, utilizando essas tecnologias, claro, utilizando os métodos de inteligência artificial, saber usar essas ferramentas? Sim, por que não? Mas mais do que isso, nós precisamos talvez formular algo em cima de uma nossa realidade. Isso eu sinto que nós precisamos ajudar muito a Secretaria da Educação e pensar muito como é TIC,
para a gente não tentar solucionar apenas os problemas identificados pela Secretaria de Educação, que são inúmeros, importantes e que precisam ser solucionados. Mas nós precisamos fazer muito mais do que isso. Eu acho que esse ambiente que vocês estão contribuindo aqui pode ajudar a gente a pensar nisso. Como é que a gente podia fazer, talvez, um game Gov, música Gov, sei lá, alguma coisa Gov que fosse da educação, entendeu? Que ajudasse as professores a coordenar o ensino, no ensino fundamental, o ensino médio da Bahia. Talvez a gente pudesse criar alguma coisa nisso, né? É isso que, se nós não somos criativos, ou apenas temos alguns só criativos. Se tivesses alguns, que a gente convide eles para a gente discutir como nós poderíamos construir essa coisa. É um desafio fantástico. Eu adoro esses desafios aí que vocês estão lançando. É bom. Vamos chamar os outros mais para conversar. Olha, e vou te dizer mais, viu? Para mim, esses aspectos que vocês levantaram podem ser pontos importantes para reflexão na SEI, na nossa instituição. A gente precisa raciocinar sobre isso que vocês falaram, porque vocês fizeram, digamos assim, talvez indiretamente, claro que vocês não conhecem a SEI, mas vocês deram pistas de que a gente também precisa avançar em muitos desses aspectos. É isso, eu não tenho pergunta não, eu só queria elogiar vocês, e Sócrates, que acrescentou mais alguma coisa. Não sei se Sócrates, quem sabe, pudesse ser um convidado, hein, Aline, para falar sobre os aprendizados deles e a proposta deles dos games como uma coisa importante. Nós já discutimos esse negócio aqui, né? Já discutimos muito isso aqui, e eu acho que os games têm hoje uma penetração mais do que o cinema. Há um último dado, Sócrates, desculpe se eu estou falando bobagem, dá maior acesso aos games do que o cinema nacional no Brasil. É o último dado que eu falei. Isso é um potencial enorme, gente, para a gente utilizar e refletir. É enorme, inclusive porque Sócrates ele tem uma inserção muito grande no ecossistema da produção de games no estado da Bahia. Eu tive o prazer de trabalhar junto com Sócrates na Conferência Estadual de Tecnologia, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fiquei responsável para mobilizar a cadeia produtiva de games, e Sócrates também estava presente nesse processo. E foi bem interessante. Eu me tomei extremamente feliz quando eu vi o que está se produzindo lá e a vontade que os players, que os produtores têm de inserir a sua produção. Quer dizer, eu acho que de um lado tem uma demanda, do outro lado tem uma oferta. É só contemplar. Eu acho que Sócrates pode dar um contributo muito grande num trabalho, numa apresentação especificamente voltada ao segmento de gamers. Entendeu? Porque é a ferramenta. Quando se fala em dispersão da economia da atenção, que foi o que eu centrei aqui, e o que é a dispersão da economia da atenção? É muita oferta de informação para pouca retenção de atenção. Porque nós estamos diante de gerações que não mais coadunam com a maneira como nós aprendemos as coisas. E eu não estou querendo jogar um balde de água fria em cima de perspectivas que eu entendo ludistas. Não há caminho de volta. Só temos que pensar adiante. Não há como. Vamos proibir celular em escola, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não vai resolver nada. 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 É a mesma coisa de você pegar um círculo e querer encaixar num quadrado.
é uma pedagogia, me perdoe a expressão, uma pedagogia, me perdoe a expressão, burra, sem nenhum sentido, né? Eu acho que as pessoas poderiam pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, entender um pouco mais o problema para poder tomar soluções mais eficientes e também mais eficazes, do que simplesmente abraçar o proibicionismo como solução. Isso me perdoe a expressão, por favor, isso é uma burrice, uma idiotice. Tá? Me perdoe. Às vezes, quando eu me exalto, eu sou assim mesmo. Sócrates já me conhece de piscas eras. Desculpa aí, Aline, eu terminei aqui atropelando você, mas depois você vê aí se você e Cida se fazem um convite a Sócrates. Ele já está esperando aqui, e o momento é esse. Mas eu ainda diria mais uma coisa. A gente pode aproveitar, gente, a oportunidade, porque esse é o momento da gente discutir as coisas, sabe? E encontrar já soluções. Repare, eu tenho conversado muito, porque eu gosto de conversar muito isso, e gosto de conversar isso quando no final de semana eu encontro meus amigos, professores de curso médio do Estado, converso sobre essas coisas, e tem alguns deles que querem fazer pesquisas até sobre o papel dos games no ensino, no ensino médio, entendeu? Então, por que não a gente aproveitar esses caras? A gente identificar, por exemplo, o conjunto desses professores que estão interessados nisso e nos ajudarem a preparar isso. Porque a gente também não faz uma proposta à Secretaria de Educação para incorporar este tema e a construção desses aplicativos, se for o caso, não sei, o Sócrates aí é que vai dizer, para as escolas de ensino integral. Durante a tarde, teríamos horários para discutir isso. Iríamos nós, vamos discutir, vamos levar aqui as ideias e vamos conversar com professores e criar uma disciplina rotativa nas escolas de tempo integral. Uma disciplina que seja dada também virtualmente, para que as escolas de tempo integral no interior os alunos possam absorver essas ideias. Vamos construir isso coletivamente, é bacana, não é? É apenas uma sugestão. Edgar, quando eu tive uma passagem pela Secretaria de Educação e lá eu fiz um levantamento dos perfis de todas as NTIs, né, dos núcleos territoriais dos núcleos Sócrates, me corrija aí, os núcleos de educação, né? Que são separados, não estou falando em território... Cefis, o que é, Zé Carlos? Esclareça o que é Cefis. Não, dos núcleos territoriais de educação, né? Que é uma separação que a Secretaria de Educação tem para poder identificar as suas áreas de atuação. Eu peguei NTE. Isso, exatamente. Eu fiz um levantamento a partir do Facebook, do Instagram, das redes mais acessadas por faixa etária e gênero. Entreguei tudo isso e disse assim, olha, aqui eu fiz um diagnóstico, eu recomendo que comecem a pensar na disciplina educação midiática. Isso foi antes da pandemia. Propus isso. Educação midiática. Não percam tempo com isso. Mas, enfim, o andar das coisas não foi adiante e também depois eu me desloquei de lá, vim para a SECT, mas eu acho que pode ser retomado, entendeu, Edgar? Deve ser retomado. E a educação midiática que contemple, aí sim, né, você trabalhar. O ideal é até mesmo que esses estudantes eles comecem como Sócrates mencionou, a questão da soberania digital, a ter a própria possibilidade de eles mesmos produzirem os gamers e eles mesmos aprenderem na produção dos gamers, enfim, a maneira, reitero, paulo freireana, o próprio conteúdo que vão jogar neles, entendeu? É uma ideia. Dá trabalho? Dá trabalho. É complexa? É complexa do ponto de vista operacional? Vai demandar gente especializada? Vai. Mas é necessário. Ou se parte,
para enfrentar o problema ou a gente vai ficar refém. Obrigada, professor. Desculpe mais uma vez aqui a minha intromissão, é que vai surgindo ideias, mas a gente ainda vai ter tempo de reproduzir tudo isso. Nós estamos fazendo agora, vai ser lançado, provavelmente daqui a uma semana, um edital para a Chapada Diamantina, para 20 municípios, onde nós vamos fazer uma premiação sobre as 10 melhores ideias para resolver a vida, como sugestão, para resolver a vida das pessoas na Chapada, do ponto de vista do turismo, da cultura e do meio ambiente, certo? Ações como essas a gente pode fazer, por exemplo, com games, com provocações, por exemplo, para que os alunos possam produzir coisas, raciocínios, ideias de jogos, eles usando a realidade regional deles, por exemplo. Não é? Sócrates. Sócrates está balançando a cabeça e como diz assim, porra, eu já falei esse negócio todo, então é melhor que a gente ouça Sócrates primeiro para conversar mais sobre isso. Mas a ideia do nosso projeto aqui, do Lentes Livres, que a gente está chamando, já tem o arcabouço todo de edital pronto, já tem todo como fazer. Nós podemos reproduzir isso em várias regiões, mudando somente o conteúdo. Desculpa aí se eu falei demais hoje aqui, viu? Só falar assim, Sócrates, o convite já está feito, a gente só vai formalizar. E também eu quero ressaltar aqui a presença do professor Menandro Ramos, da UFBA, da Faculdade de Educação da UFBA, que também pesquisa, né, atua nessa área da educação voltada para comunicação, linguagem, audiovisual. Então, professor Menandro, obrigado aí pela presença. E alguém ia comentar alguma coisa? Acho que Sócrates ia comentar alguma coisa. Eu não me esquivo do convite, Aline, de de vocês, nem dessa sugestão de Zeca, mas eu quero destacar, né, essa apresentação de Zeca. Quero destacar, o professor Menandro certamente conhece, na minha opinião, não é na minha opinião, na verdade, ela é um patrimônio da Bahia, talvez uma das principais pesquisadoras do Estado, principalmente quando trata desse assunto. É a professora Lin Alves, hoje na UFBA, no IAC, né, na UFBA, é uma figura extraordinária que montou o primeiro curso de jogos do Brasil, na Universidade Estadual do Estado da Bahia. É uma referência nacional. A Bahia já foi a maior produtora de jogos educativos do Brasil, tá? Estou falando quantitativamente, a gente já foi mais do que o dobro da produção de São Paulo, por exemplo, na área de jogos educativos. Lin Alves capitaneando isso. Tem uma grande referência também do professor Luiz Machado, do Instituto Federal aqui de Lauro de Freitas. Também foi o primeiro curso de jogos de educação superior do Brasil, também aqui na Bahia, em Lauro de Freitas. O professor Luiz Machado é quem coordena esse curso junto ao Instituto Federal da Bahia, além de tantos outros pesquisadores e pesquisadoras. Convido todas e todos vocês a participarem entre 30 de setembro e 3 de outubro. Vai acontecer na Bahia de maneira inédita os 3 principais eventos de pesquisa científica na área de jogos, na área de games. O SB Games, o ZibGrap, que é o maior evento também, vão acontecer simultaneamente, né? Que é na área de computação gráfica, tá? E o SVR, que é o maior evento de educação científica também, no que diz respeito a tecnologias imersivas, realidade estendida, comumente chamada aí com realidade virtual ou metaverso, como o pessoal gosta. E eu também digo que vocês procurem, né, o Anderson Leite, nosso diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, que a gente já tem fomentado. O Zeca destacou muito bem, porque às vezes a gente pensa também em criar novas coisas, mas muito trabalho tem sido feito, né? Zeca destacou aí, por exemplo, o edital Metaverso no 2 de julho, né, que foi um edital que foi feito em 2023, né, ou seja, os protótipos já foram disponibilizados, já estão disponibilizados aí.
esse trabalho junto às escolas, desse conteúdo que conta a história, né? 6 episódios da história da Bahia, da independência da Bahia, nesse ambiente do metaverso. Né? A professora Aline Alves, inclusive, é uma das pesquisadoras que desenvolveu um desses episódios. Né? Então, assim, a gente conhecer também a produção de jogos educativos que já existe, que já está disponível e que, infelizmente, ainda é pouco utilizado ainda em sala de aula. Mas quero destacar também, Zeca teve aqui, o trabalho do Yuri Rubim no Instituto Anísio Teixeira, vem fazer um trabalho extraordinário, inclusive, Zeca, colocando em prática a educação midiática já, através de um projeto Não, fantástico. o Yuri tem feito um trabalho. Eu acho que a gente não pode esquecer do cara que lá na FACED, que deu o pontapé inicial nisso tudo aí, que foi Nelson Preto, né? Nelson, com certeza, o professor Nelson, a figura O professor também. Nelson Preto, que foi o acadêmico que deu, que fez, na minha opinião, um dos primeiros starts na Bahia, de dizer, peraí, essa coisa está chegando e a gente tem que entender, né? Ele foi nosso convidado. A gente ainda não teve a resposta dele, mas a gente fez um convite a ele já também. Nelson Preto. Muito bom. Excelente. Mas é isso aí, gente. Tem muita inteligência dentro do Estado e também das nossas ICTs, né, que a gente pode estar aí misturando aí, assumindo esse desafio, Edgar, colocado aí por ti. E quero destacar um colega de Zeca também, que ele conhece bem, também foi meu professor Antônio Brotas, hoje da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Uma figura também extraordinária. E ele está tocando hoje, Edgar, em Cida e Aline, todos aqui e todas presentes aqui, que junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação, a gente está implantando em 90 escolas aqui da Bahia, 90 laboratórios maker. O professor Antônio Brotas é quem está liderando isso, onde a gente vai, um dos elementos principais é a educação midiática também nesses laboratórios makers que a gente está implantando, tanto em escolas da rede estadual como da rede municipal. Tá? Então, as próximas semanas deve estar sendo, se não me engano, agora dia 19 de maio, inclusive, com a presença da ministra Luciana Santos. Tá? Então, fiquem atentos aí, tem muita coisa acontecendo aí, graças a Deus. Né? Felizmente. Não vamos esquecer também, Sócrates, do André Stangl, né? Que é um com certeza, um filósofo aí para discutir, filósofo, né? Extremamente... Filosofia da tecnologia. Filosofia da tecnologia. O André Stangl, eu acho que é uma pessoa que tem que estar nesse radar também, como uma das mentes que muito bem refletem essa situação atual. Verdade, verdade. Forte abraço. Tive o prazer de ser aluno desses 3 aí, Edgar. Imagine, André Brotas e Zé Carlos Peixoto. Que prazer, hein? Que maravilha! Prazer foi meu. Que maravilha ter professor bacana, né? Eu também tive uns ótimos e que me ajudaram muito a formatar, digamos, a minha compreensão sobre elaboração de projetos e também a minha postura ideológica, né? Professor Milton Santos, professor Diógenes Rebouças, né? Professor Birajara, Bira, foi meu professor. Fantástico. Mas não é Bira gordo, não, é o Birajara de Sociologia, o Birajara Rebouças. Tem Bira gordo, que é de História, e o Birajara é de Sociologia. Professor Birajara Rebouças. Sim. Entendeu? E Rômulo Almeida. Imagina. Então, a gente perdeu, a gente precisa formar professores. E precisamos formar gestores também, viu? Sim. E técnicos. Atenção. Não é só fazer... Os alunos devem ser variados, um campo amplo. Entendeu? Isso é muito importante para a gente atentar. Sabe por quê? Porque com tudo isso a gente vai aprender mais. Com certeza. Eu acho que essa rodada hoje trouxe uma nova possibilidade para a gente, que foi ter esses 2 aí como grandes consultores que vão ser do nosso processo de formação do ETIC. Então, obrigada, Sócrates, muito obrigada ao nosso professor José Carlos, que agora a gente vai me chamar assim, viu, professor? Não, chama de Zé Carlos, que está de boa.
nosso professor Zeca. Então eu queria agradecer também aqui em nome também da equipe de todo mundo e dizer que a gente vai agora, viu, Edgar? Estou fazendo aquele papelzinho assim, a gente vai procurar vocês para ajudar nessa consultoria da nossa construção do conhecimento, ok? Já sei que a gente pode estar com vocês, porque pelas dicas que vocês deram, significa que vocês estão abertos a nos ajudar e eu agradeço profundamente, viu? Estou à disposição e para mim é uma honra poder ajudá-los, ajudar a SEI nessa caminhada. Então é isso. A gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa rodada, né, na nossa manhã, que foi muito produtiva, de muita troca, muito conhecimento. Acho que Cida já falou assim pela equipe, já agradeceu bastante. Então, só reforçar. Então, Zeca Peixoto, né, como prefere ser chamado, muito obrigada e espero que a gente possa estar sempre em contato aí. Com certeza. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês, tá? Obrigado. Então, bom dia a todos, todas. Bom dia.